Saudações alvinegras, estamos aqui para mais um quadro Botafogo sem mimimi. Mas hoje eu estou também aqui com a camisa da Seleção Brasileira, que eu quero falar um pouquinho da Seleção Brasileira. Só para dar umas dicas das minhas ideias. Então, conforme nós tivemos aí o jogo, né, de Botafogo e Guarani, eu fiquei muito impressionado e já tinha dito isso antes sobre a questão do Bruno Lage, né? Porque é um treinador europeu, tudo bem, assim como o Luiz Castro era um treinador europeu também, um português, mas a diferença é que o Bruno Lage teve uma experiência pela Premier League. E na Premier League a intensidade dos jogos é muito grande. Mesmo que você não tenha treinado um time tipo Manchester City, um Liverpool, Manchester United, Arsenal, aonde as exigências são muito maiores, você tendo passado por aquele campeonato, você sabe como funciona o jogo intenso, né? Aquela pressão. Imagina a pressão que um time sofre ao enfrentar o Manchester City, por exemplo, o Liverpool, o Arsenal, Manchester United, o Tottenham. Cara, é uma pressão muito grande e você tem que treinar para quê? Para você tem que treinar para o seu time se defender, você tem que treinar para o seu time trabalhar a bola e você tem que treinar para o seu time atacar, né? Porque você tem que ter uma estratégia para poder surpreender esses times. Então eu falei que o Bruno Lage, ele vai incorporar dentro do sistema já montado pelo Luiz Castro, vai agregar valores que vão subir muito o nível do futebol do Botafogo, né? Recuperação de bola, busca intensa pelo gol, tudo isso vai acrescentar muito. E nós temos um time bem montado e um time que está entrosado para executar essas funções. Nós temos ali volantes em quantidade para poder fazer as substituições necessárias. Nós temos meias que podem ali render um futebol bem moderno. Nós temos ataque, tirando ali a questão do tiquinho, né? Porque nós não temos ainda substitutos à altura. Mas dentro de um contexto, os substitutos que nós temos, eles vão dar resultado. Nós temos Matheus Nascimento, nós temos Janderson, nós temos agora o Adamo, né, que chega. Então, nós vamos ter peça, nós temos peça, né? A diretoria está buscando aí algumas contratações, eu ainda não tenho os nomes, não sei se estão confirmadas, mas ainda há tempo para fazer novas contratações de jogadores que não se encontram com vínculo, né? Vinculados a nenhum time, jogadores que já venceram o contrato e que estão disponíveis no mercado. Então, nós estamos bem, nosso time está muito bem. Bom, agora eu quero dar aí colocar para vocês o meu pensamento sobre a seleção brasileira. A seleção brasileira, na minha opinião, deveria usar o seguinte método: jogadores que jogam no Brasil. Vou explicar por quê. A maioria dos nossos jogadores se encontram no Brasil, aqui na Granja Comari. É fácil você reunir esses jogadores. Por que eu falo isso? Porque vamos supor, agora vai ter a convocação em setembro. Você pega o Fernando Diniz. Se ele convocar aí 15, 16 jogadores que jogam no Brasil, ele pode reunir esses jogadores rapidamente e começar um trabalho de mentalização daquilo que ele quer como padrão de jogo. Ah, mas o Fernando Diniz não vai ser o técnico.
vai ser o técnico interino. Cara, ele é o técnico interino, mas pode virar o técnico efetivo. Entendeu? Então, é simples. É rapidez. Você pega, reúne o time e vai embora. Vai treinar com aqueles. Os outros que estão na Europa vão chegando aos poucos e vão agregando. Entendeu? É muito mais fácil você trabalhar assim. Na Europa, eu convocaria só aqueles que são fundamentais. Hoje, para mim, na minha opinião, os fundamentais são o Neymar, continua sendo fundamental, Vinícius Júnior, o Rodrigo, vou colocar aqui o Bruno Guimarães e algum outro zagueiro. Mas eu fiz aqui uma listinha dos jogadores que o Fernando Diniz poderia escalar. Vamos lá, goleiro. Lucas Perry, Bento e o Everton. Esse é o goleiro do Palmeiras, do Atlético Paranaense e do Botafogo. Na lateral direita eu não coloquei nenhum, porque eu não me lembro. Eu estou fazendo rápido, então não me lembro de todos os jogadores para todas as posições. Mas existe, se procurar direitinho, existe. Na lateral esquerda, o Ayrton Lucas, que já foi convocado, o lateral esquerdo do Fluminense. Pode ter outro? Pode, mas o que eu falei, você vai convocar a maioria. Para quê? Para você reunir rápido e já implementar o seu sistema. Para você fazer a mentalidade, que isso é que é importante. Os zagueiros, nós temos Nino, Adrielson. Eu botei o Léo Pereira e o Militão. Esse é um zagueiro que eu gostaria. O Militão é um zagueiro que tem uma certa cancha, né, uma bagagem europeia e pode ser, se você quiser levar mais de 4, 5 zagueiros, você pode convocar mais um ou dois que estão lá fora, não tem problema nenhum. Mas você já levaria o Nino, o Adrielson e o Léo Pereira, que é pela esquerda. O Nino e o Adrielson pela direita, o Léo Pereira pela esquerda. Bom, essa é a minha opinião, né? Nos volantes, eu já levaria o André, do Fluminense, e aí convocaria também o Bruno Guimarães, o Casemiro, né? E aí vocês têm aí mais um ou dois volantes para convocar. Os meias, de cara eu levaria o Rafael Veiga e o Neymar. E aí também nós temos outros meias, Lucas Paquetá, é um jogador que pode estar ali, né? Como meia avançado, né? Aquele jogador mais avançado. Não de segundo volante, como botaram aí em alguns jogos. Não, meia mais avançado, Lucas Paquetá. E para o ataque, eu colocaria Chiquinho, Rony, Vitor Roque, Pedro, Rodrigo e Vinícius Júnior. Olha aí. Cara, você pega esses que estão no Brasil, você já junta na Granja Comari. Você sabe que os jogadores eles vão chegando 1, 2 dias, né? Leva 1 a 2 dias para chegar depois da convocação. Esses que estão no Brasil, cara, você convocou, você já leva. Já vai treinando. Goleiro, saída com o pé, que é o jeito do Fernando Diniz. Não levaria nenhum goleiro da Europa, não. Esse Ederson, o Alisson, eles são bons goleiros? Claro que são. Não estou falando isso. Eu estou falando que você tem aqui no Brasil jogadores suficientes para não precisar de jogadores que estão na Europa em algumas posições. E você já pode botar isso e implantar isso dentro do seu sistema de jogo. Mostrar a esses jogadores que você tem um sistema de jogo e que esse sistema de jogo vai funcionar. Então, essa é a minha opinião sobre a seleção brasileira. Fernando Diniz, tá aí os nomes que você pode convocar, tá bom? Depois dá o crédito pro Celcinho. Pessoal, um grande abraço, saudações alvinegras. Esse final de semana, Campeonato Brasileiro, aos botafoguenses, meus amigos, meus correligionários, vamos em frente, tá? Um grande abraço, Celso, Celcinho, Luiz Celso, como vocês quiserem me chamar, podem me chamar. Pode se inscrever no canal, pode comentar, pode dar um joinha, pode dar uma crítica, não tem problema nenhum. Aqui é Botafogo sem mimimi. E agora, com o Botafogo na seleção brasileira, hein? Sempre fomos protagonistas. O Brasil tem 5 títulos.
O Botafogo foi protagonista em 3 e agora vamos voltar a ser protagonista. Eu já botei aí 3 jogadores do Botafogo na seleção, hein? Vai ser o time com mais jogadores na seleção do Brasil. Olha aí, escuta o que eu tô te falando, tá bom? Um grande abraço.